Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Edux para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre do ano de 2024. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia em www.edux.com.br. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à videoconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Edux e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, que dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. É importante ressaltar que, para uma melhor visualização da apresentação, é recomendável habilitar o modo de tela cheia. Estão presentes nessa videoconferência o Sr. Eduardo Parente, CEO da Edux, e o Sr. Rossano Marques Leandro, CFO e diretor de Relações com Investidores. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Eduardo Parente, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Eduardo, pode prosseguir. Bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Bem-vindos à apresentação do terceiro trimestre dos primeiros 9 meses do ano de 2024 da Edux. Queria começar aqui com os destaques da apresentação. O ano vem vindo muito em linha com o que a gente falou para vocês, um crescimento de um dígito, tanto na receita como no EBITDA, mas um crescimento muito forte no lucro líquido. Até agora tivemos um crescimento nesses primeiros 9 meses de 26% versus o mesmo período do ano passado. A gente tem uma evolução muito importante dentro do terceiro trimestre, né? O crescimento de 60 milhões no lucro líquido, o maior lucro líquido ajustado desde do mundo pré-pandemia aqui para a gente, e isso com uma evolução muito importante no fluxo de caixa para o acionista, né? Chegando aqui em 300 milhões, quase 300 milhões de reais no trimestre, né? Quase 3 vezes o equivalente do mesmo período do ano passado. Aí tem, obviamente, vários destaques aqui, o Rossano vai passar mais para vocês, mas essa evolução do custo da dívida é um destaque, é um pedaço importante dessa evolução, tanto do lucro líquido como no fluxo de caixa. Destaque importante para a nossa unidade premium, reforçando a força do nosso portfólio, né? Quem está aqui com a gente ano passado lembra que o grande destaque foi a evolução do EAD ali, uma retomada do presencial. Esse ano, o portfólio compondo aqui com o premium evoluindo de uma forma importante, com mais de 20% de evolução de base versus um ano atrás, uma evolução importante de tickets, tanto no IBMEC como na medicina, e uma evolução também na margem EBITDA que a gente pratica aqui. E aí as pessoas começam, nesse momento, a perguntar para a gente sobre a alocação de capital, e acho que quando a gente olha, né, o Rossano fala muito isso, né, a gente olha para as oportunidades que a gente tem, é muito difícil a gente achar uma oportunidade tão evidente aos nossos olhos como as nossas próprias ações. Entramos firme no programa de recompra, já recompramos 13 milhões de ações, cancelamos 20 milhões de ações, algumas desse programa, outras de programas anteriores, chegando atualmente, né, o programa ainda está em curso, ainda tem muita coisa para andar para frente, atualmente a 279 milhões de ações. Então, gente, vocês vão ver aqui o porquê que a gente está entregando esse resultado muito bom, a gente trabalhando muito nas coisas que a gente controla dentro de casa, e reforçando, né, acho que agora já provavelmente a reação que a gente espera é de ficar mais evidente de que vamos e como vamos chegar no guidance que a gente tinha dado de 1,6 a 1,9 EPS no ano de 2024. Né? Destaque aqui importante é que esse 1,6, 1,9 a gente está usando o número de ações que a gente tinha na época do guidance, ainda não esse 279 que a gente está, e provavelmente um número até menor no fim do ano, que daria aqui um número maior do que esse 1,6. Bom, começando aqui com a unidade premium, que, conforme eu mencionei, é o nosso destaque do trimestre e do ano. Tivemos uma evolução muito importante de receita líquida, 16% versus o mesmo período do ano passado. Uma evolução importante tanto na medicina
como no IBMEC, uma evolução maior ainda no EBIT, uma evolução de 24% versus o mesmo período do ano passado. Aqui a gente coloca esse balãozinho verde, um destaque do IBMEC, né, que está aqui dentro da unidade premium, mas tem um impacto relevante aqui dentro, né? As pessoas pensam muito em premium medicina somente. Temos o IBMEC aqui que tem praticamente um pouquinho menos de um quinto do EBITDA que a gente gerou esse ano e que evoluiu 120% nos últimos 3 anos, né? Tivemos uma retomada de margem importante, né? A margem aqui do ano de 48% para 50%, evolução de 2,5 pontos percentuais. E aí uma evolução importante na base de alunos, né? A base de alunos total crescendo 22%. As bases de graduação, a medicina já passou faz um tempo dos 9.000 alunos, o IBMEC chegando a 6.000 com o sucesso absoluto que a gente tem no IBMEC Faria Lima, um motor muito importante do crescimento aqui. E destaque para esse aumento de vagas em Castanhal, né? Castanhal é uma das nossas unidades Mais Médicos 2. A gente teve muita disciplina desde lá de origem, de escolher as praças onde tinha maior capacidade de expansão, de a gente cumprir o que estava previsto no edital do governo, da gente criar as vagas de residência, né? O IDOMED hoje tem praticamente o mesmo número de vagas de residência da UFRJ, da gente estar contribuindo com a sociedade, de ter a contribuição com o sistema de saúde local, de estar trabalhando junto com as prefeituras para garantir que houvesse o espaço, né, em leitos para que os nossos alunos tivessem uma boa experiência de aprendizado, e tudo isso leva a gente a ter esse sucesso muito grande, muito maior do que a média do mercado, muito maior, praticamente o dobro da média do mercado, de expansões de vagas no Mais Médicos 1 e Mais Médicos 2, que nos deixa muito animado para o processo de Mais Médicos 3, que a gente já colocou lá todos os documentos, esperamos resultados aí cedo no próximo ano, tá? Em termos de ticket de renovação, muito em linha com o que a gente vem praticando, uma evolução importante tanto no IBMEC como no IDOMED, e uma renovação que está ali, sempre estava na casa dos 95%, 96%, 97%, como a gente tem visto. Bom, entrando aqui no digital, do lado esquerdo do quadro a gente vê tanto a receita como a base de alunos andando em linha, com uma perda na base de alunos de graduação. Do lado direito embaixo a gente vê uma redução de ticket, uma coisa que a gente já tinha comentado com vocês, né? No ano de 23 foi um ano que a gente viu a elasticidade muito forte no mercado, trabalhando com tickets de médio prazo menores do que a gente vinha trabalhando no ano anterior. E essas duas coisas somadas nos levam a perda de EBITDA, né? Tanto a alavancagem operacional que a gente falou no passado, né? Na hora que você vinha crescendo, você vai tendo um aumento de margem. Isso aconteceu ao contrário esse ano. Acho que houve um ano de mercado muito difícil. Somado isso à queda de ticket que a gente tem por ofertas que a gente fez conscientemente no ano de 2023, que nos trouxeram uma base importante, mas trazem essa questão do ticket de médio prazo, né? Na hora que a gente olha aqui no cantinho da direita, a gente tem uma renovação parecida com o que foi ano passado, mas uma captação muito pior. E aí eu acho que é importante a gente entrar no detalhe aqui. Muitos de vocês que conversam com a gente regularmente sabem que a gente faz toda semana a medida de elasticidade, ver o que está acontecendo no mercado. Em momentos de maior elasticidade, a gente tende a ser mais agressivo em preço. Em momentos como foi agora, né, que a gente vê um mercado numa condição pior do que foi anteriormente, e vemos pouca elasticidade, a gente prefere trabalhar preços maiores, que vão nos dar resultado aí ao longo do ano que vem, e aí sim sofrer talvez até um pouco mais do que o mercado nessa questão da captação, né? Então tivemos uma captação praticamente 20% abaixo do ano passado, praticamos preços M7, né, que a gente de novo vai ver impacto no meio do ano que vem, né, 17% acima do ano anterior. A boa notícia é que a gente está vendo agora no Q4, né, ainda falta muito para completar, mas estamos vendo números muito parecidos com o que foi o Q4 do ano passado, mantendo esses preços superiores que a gente praticou no Q3. Bom, indo aqui para o presencial, gente, o que a gente vê? A receita andando de lado versus o mesmo período do ano anterior, a base crescendo 2%. Isso é bastante importante. A gente teve muitos e muitos trimestres de queda, a gente vem em 2024 mostrando um crescimento de base versus o mesmo período do ano anterior. Isso se deve muito à nossa estratégia de SEMI, né? A estratégia do SEMI ela nos ajuda não só a diluir custo fixo dos nossos campi, mas também a precificar melhor o presencial, né? A gente traz o preço presencial um pouco para cima, oferecendo uma alternativa para aquela pessoa que não consegue pagar o preço full do nosso presencial, e isso tem sido um sucesso. A gente ainda tem hoje, né, um share muito abaixo do nosso fair share nesse universo do semipresencial. Isso aqui a gente fica muito animado para frente. Quando a gente olha para o ticket aqui, à direita embaixo, né, vocês vão lembrar que no último trimestre esse número é negativo, a gente prefere apresentar aqui
os tickets de veterano, aquelas pessoas que têm mais de um ano que estão com a gente, que já passaram por todo o processo de ofertas, que muda muito semestre a semestre. Então, acaba tornando uma comparação justa, laranja com laranja aqui, né? E o que vem acontecendo? A gente vem formando pessoas pré-pandemia, que tem um histórico de tickets de muitos reajustes, né? Então essa base pré-pandemia está indo embora, com pessoas entrando com tickets maiores do que as classes anteriores, mas ainda menores que o da pré-pandemia, né? Então tem um efeito que se cancela, embaixo as pessoas pré-pandemia se formando com tickets altos, pessoas entrando com tickets maiores do que a média de pandemia e pós-pandemia, mas que esse conjunto ainda tem um efeito que se anula aqui, né? Então, esse número foi negativo no trimestre passado, está sendo positivo agora. Nossas projeções mostram também números nessa casa, olhando um pouco para frente, até o momento que essa turma pré-pandemia se forma e a gente tem uma alavancagem muito forte para esse aumento de ticket médio no momento que isso ocorrer. Isso tudo leva um EBITDA andando de lado contra o ano passado, mas estamos tendo essa margem de 23 é muito maior. Se vocês forem olhar, há pouco tempo atrás a gente estava trabalhando com 19 aqui. Na hora que a gente olha o presencial, é uma unidade nossa que tem capacidade ociosa, que tem uma alavancagem operacional bastante relevante, que a gente vem aos poucos melhorando a margem, conseguindo trabalhar a base, optimizando as nossas unidades, que nos permite essa margem aqui em linha com os 9 meses do ano passado, mas bem maior do que era até pouco tempo atrás. Renovação e captação, a gente andando muito em linha com o ano passado. Isso aqui, a renovação está sempre ali 81, 82, 83, varia muito com o momento econômico que a gente está vivendo. E a captação aqui 1,6% abaixo do ano anterior, de novo, praticando preços maiores. Isso aqui é bastante em linha com o que a gente esperava para esse momento. Vou passar para o Rossano aqui, que vai passar os indicadores financeiros com vocês. Obrigado, Eduardo. Bom dia a todos. Seguimos aqui para o slide de receita, onde mais uma vez a gente mostra a força do nosso portfólio com todos os negócios crescendo. Obviamente o Premium, com um trimestre super forte mais uma vez, crescendo ainda mais a participação dele no nosso mix, né? O que é super positivo, não só para a rentabilidade, mas uma vez mais mostrando a resiliência do nosso portfólio como um todo. Podemos seguir para o próximo. A gente vinha falando bastante ao longo do ano inteiro dos nossos esforços para redução de gastos de forma geral, e a gente vê isso refletido muito claramente aqui nesse slide, né? Então, quando a gente olha para o slide de custo, de G&A, uma redução muito relevante, caindo perto de 1 ponto percentual da receita, né? Fruto de todo o trabalho que vem sendo realizado ao longo do ano. Mas quando a gente olha para VIM e PDD, acontecendo muito parecido com o que a gente vinha falando, principalmente o que a gente destacou no segundo trimestre. A gente vai ter um slide onde a gente fala um pouco sobre isso, do que a gente falou que ia acontecer nessa estrutura de gastos ao longo do segundo semestre, e a gente vê o que realmente aconteceu, bem em linha com o que a gente falou, reforçando a nossa visão da entrega do guidance para o ano de 2024. Então, tudo que a gente falou sobre custo leva a gente para o próximo slide, a gente vai falar sobre EBITDA. Então, vocês veem aqui a expansão do nosso EBITDA ano contra ano, grande destaque aqui para o Premium, nosso negócio que já tem a maior margem, aumentando ainda mais ainda 3 pontos percentuais ano contra ano. Essa maior participação do Premium vai cada vez mais ajudando o nosso mix, né? A rentabilidade do negócio como um todo vai ficando cada vez mais alta pela maior participação do nosso negócio de maior rentabilidade dentro do EBITDA total. Posso deixar de mencionar também aqui a resiliência também do presencial, né? Com a margem estável ano contra ano, mas uma margem, assim como todos os nossos negócios, se posicionando como a melhor margem do mercado. E como o Eduardo falou no slide específico do presencial, as alavancas que a gente tem pela frente, né? Os tickets se posicionando para frente cada vez num nível mais alto, a gente vai ocupando cada vez mais o espaço, reduzindo a ociosidade, reduzindo o custo fixo. Então, o presencial no momento que tem a gente olhando para frente, a gente fica muito confiante com o futuro desse negócio. Seguindo para o próximo. Aqui um slide super importante, né? A gente vem destacando bastante, o nosso guidance foi muito focado no resultado de lucro esperado para o ano como um todo. A gente segue muito confiante, eu acho que o terceiro trimestre traz uma força muito grande, aumentando a confiança do mercado como um todo nessa nossa capacidade de entrega, um crescimento muito pujante de lucro líquido, 53% ano contra ano. Ele vem sendo suportado por esse crescimento de EBITDA e muito fortemente pelo crescimento do resultado financeiro. Como o Eduardo falou, nosso guidance vinha sendo esse, né, de um crescimento moderado dos resultados operacionais e um crescimento muito relevante do lucro. Isso vem sendo representado aqui nesse slide. O resultado financeiro, alguns itens ali específicos do terceiro trimestre, mas grande parte dele vai se prorrogar, não só para até o final do ano, mas como 2025 como um todo, de novo, reforçando nossa crença no guidance de 24 e no guidance dos anos seguintes também.
Aqui nosso slide com a visão histórica, sempre bom a gente expandir um pouco o nosso horizonte de tempo. Quando a gente olha de 2019 até agora, um CAGR de 8% na receita, né? O Eduardo vira e mexe fala sobre o número de crises diferentes que a gente passou nesse tempo todo. Mesmo assim, a constância do crescimento da receita é impressionante, com a manutenção de margem em níveis muito altos, né? A gente mantém a nossa margem acima de 33% mais uma vez esse ano, né? Sendo ajudado por essa multiplicidade do nosso portfólio, a resistência que se mostra em diferentes momentos, né? E continuidade de retorno para o acionista, né? Como a gente fala, desde o IPO de 2007, a gente todo ano pagando dividendos, esse ano, como em alguns outros, também fazendo um programa de recompra, né? Então sempre garantindo o retorno para o acionista desse valor gerado pelo negócio. Podemos seguir? A gente chega agora em mais um slide super importante nessa apresentação, a fortíssima geração de fluxo de caixa para o acionista, né? De 300 milhões de reais, marcando um turning point muito importante para esse negócio, né? Desde a pandemia, esse é um negócio que veio, que reduziu sua capacidade, sua geração de caixa final. A gente vinha apontando que esse momento de virada estava se aproximando e que o segundo semestre seria um semestre importante para demonstrar essa virada. Esse é um negócio por estrutura que deveria ser um forte gerador de caixa. Isso está claro no nosso guidance de longo prazo, né? Que a gente vai reduzir nossa alavancagem, a partir daí virar um grande pagador de dividendos. Então, essa é uma pedra fundamental da nossa estratégia. Então, essa virada agora nesse trimestre, com essa geração de caixa próximo de 300 milhões de reais, é um sinal muito positivo para a gente e fortalecimento da nossa visão estratégica. E interessante ela vir de duas linhas super relevantes, uma linha de recebíveis, né? Mesmo continuando utilizando o DIS como uma ferramenta forte para a nossa captação, a gente sabe que o DIS é uma ferramenta de receita de longo prazo, então mesmo continuando a usar em fortes níveis o DIS, ele a gente reduzindo o nosso prazo médio de recebimento, né? Reduzindo de 103 para 96 dias. Toda essa melhora vem de uma maior capacidade de arrecadação nossa, né? Diversas ações, desde estruturas de cobrança, a gestão dos nossos recebíveis, a forma em que isso é feito junto ao nosso aluno, também privilegiando bastante a capacidade de reter o nosso aluno, de renovar o nosso aluno, vem aumentando muito a nossa conversão e isso vai ser refletido aqui no negócio. Uma outra linha super importante é a linha do resultado financeiro, por causa de todos os resultados que eu já falei antes, também beneficiado por essas ações de melhoria da nossa capacidade de arrecadação e de cobrança. Quando a gente olha para o lado direito, a gente vê o nosso CAPEX do ano caminhando para o nosso guidance, né, de ficar até 470 milhões de reais no ano. Continua um CAPEX super focado em transformação digital em TI, né? A gente já fez o nosso grande ciclo de CAPEX, né? A gente chegou a chegar a 12% no meio da nossa transformação, mas agora a gente se aproximando do nosso guidance de médio prazo, mesmo continuando a dedicar grande parte do nosso investimento, e vai ser assim daqui para frente, em investimentos em tecnologia e transformação digital. Podemos ir para o próximo. Seguindo agora, a gente vê a nossa estrutura de endividamento, né? Primeiro falando do nosso custo médio de dívida, no longo prazo a gente reduzindo bastante o nosso custo de dívida, né? Isso mostra a força dessa companhia, o reconhecimento do mercado, a nossa capacidade de geração de caixa, a nossa capacidade de geração de valor no longo prazo. A gente é um AAA reconhecidamente pelo mercado e vem capitalizando, vem gerando oportunidade para poder capitalizar essa situação nesse momento atual de mercado. Então, mais uma vez, o custo médio caindo sequencialmente. E a gente reduzindo a nossa alavancagem, mesmo com o programa de recompra acontecendo e com a antecipação do pagamento de dividendos que a gente fez no segundo trimestre, né? Então, esse é um tema super importante, a gente reduzindo a nossa alavancagem para 1,56, mesmo com esse processo de recompra. Se ele não tivesse acontecido, a gente teria chegado a 1,51 vezes, caminhando mais uma vez para o nosso guidance de longo prazo, a nossa visão de longo prazo, que é atingir uma vez dívida líquida EBITDA, como a gente disse no Edux Day no segundo trimestre. Olhando para o lado direito, posição de caixa super robusta, 875 milhões de reais, nossa dívida líquida super equilibrada e o nosso cronograma de amortização, que, como eu falei antes, nos deixa capacitados a aproveitar os melhores momentos de mercado, né? Um cronograma de amortização super diluído, com poucas torres, quase nada no curto prazo, né? Dívidas vencendo em valor muito baixo em 2025. Nosso spread, como eu falei, caindo sequencialmente e a nossa alavancagem seguindo para o nosso guidance de longo prazo. Esse foi o slide que eu mencionei lá atrás, né? Aqui eu trago exatamente as frases que a gente utilizou na divulgação do segundo trimestre. A gente queria deixar claro quais iam ser as principais alavancas que a gente ia usar para gerar o valor necessário para atingir o guidance de lucro do ano. Vamos ver como cada uma delas performou, né? Então, primeiro no repasse, a gente falou que a redução da captação que aconteceu
no primeiro semestre de 2024, ela representar uma redução do peso do repasse no resultado geral do segundo semestre. Vocês vão lembrar que no primeiro semestre ela foi um dos ofensores para o nosso resultado, e a gente falou que no segundo semestre isso reverteria. Nossa visão é que ela ficaria até abaixo como percentual da receita do ano passado. Ela ficou igual, que já é uma grande redução ao ano anterior, e ela não ter caído é uma excelente notícia, porque o motivo disso ter acontecido foi a excelente arrecadação que a gente teve ao longo do ano. Parte do repasse que os polos recebem são baseados no valor arrecadado e não no valor faturado. Então, como a gente teve uma arrecadação super forte, você aumenta o repasse como percentual da receita, o que é uma excelente notícia para o nosso negócio, a razão disso ter acontecido. Na PDD, como a gente falou, também foi um ofensor do resultado no primeiro semestre, dado o perfil da captação que aconteceu no primeiro semestre, no segundo semestre do ano passado, a gente via esse percentual caminhando para um percentual parecido com o que foi o ano passado, né? Então a gente vê nesse trimestre ele já aproximando do percentual do ano passado, a gente vê esse resultado melhorando ainda mais no quarto trimestre para chegar como resultado final do segundo semestre com um percentual da receita muito parecido com o ano anterior. VM, a gente deu clara guidance para o mercado de que a gente aproximaria de novo o percentual da receita com o que foi no ano anterior. A gente performou no primeiro semestre mais ou menos 1 ponto percentual acima do ano anterior. Esse trimestre a gente já chegando muito próximo do que foi o ano anterior, como posicionamento nosso de mercado, entendendo como estão as condições de mercado, a elasticidade da captação, a gente decidiu estrategicamente se posicionar mais uma vez próximo ao que foi o percentual de receita do ano passado. O G&A, como a gente falou, segue dando os resultados de gestão de gasto que a gente vem fazendo, então reduzindo quase 1 ponto percentual, como a gente já tinha mostrado no slide anterior, e o resultado financeiro também, como a gente vinha falando, uma das grandes alavancas para atingir o resultado do ano como um todo. E o que falta, né? Então a gente vê que a gente já atingiu 1,44 do 1,6 que a gente tinha prometido entregar para o mercado. O Eduardo destacou lá no primeiro slide que eu continuo usando o número de ações que foi a base para o guidance, né, a base da divulgação, que foram os 291 milhões de ações, apesar de estar fazendo um programa de recompra e que esse resultado na prática vai ser maior, mas para comparação com o guidance eu vou sempre usar a mesma base. Então está faltando só 0,16 a ser atingido agora no quarto trimestre, um número que mais uma vez a gente está muito confortável e que a gente vai ter a capacidade de entregar. As alavancas no quarto trimestre não são muito diferentes do que a gente já vinha apontando no segundo trimestre, né? A gente segue com repasse como na tendência de redução versus o ano anterior. A PDD, a gente intensificando o movimento de melhoria, que a gente já começou a ver no terceiro trimestre. A VM segue o mesmo modelo de se aproximar do ano passado. G&A continua apresentando os benefícios de redução de gasto que a gente vinha coletando, e o resultado financeiro, de novo, na mesma onda positiva, tanto de redução de Selic como de redução do spread e da nossa alavancagem, que a gente tanto comentou nos slides anteriores. Seguindo, então, eu passo para o Eduardo, que vai comentar sobre nossos resultados de ESG no último trimestre. Obrigado, Rossano. Então, falando sobre ESG, que para mim é um tema muito caro, muito querido para mim. No trimestre passado, a gente trouxe aqui uma foto das Olimpíadas, né, onde a gente mostrou a participação importante que a gente teve, tanto nas Olimpíadas como nas Paralimpíadas. Estamos trazendo foto de várias das nossas líderes aqui hoje, né? A gente entrou no TEVA, que é um índice de empresas que tem muitas mulheres na sua liderança. Nós somos uma empresa reconhecida pela diversidade, que não é à toa, né? Nós somos um espelho dos nossos alunos. A gente tem 80% dos nossos colaboradores foram nossos alunos em algum momento, né? E a gente tem um pouco disso, né? Vem com a gente que eu já tive aí esse comprometimento, esse clima, esse senso de propósito, de pertencimento muito forte por aqui, né? Então, além disso, o que a gente tem de novidades aqui? Na conclusão do reporte do CDP, no lado ambiental, né? O selo ouro no GHG, como vocês estão vendo aqui, a renovação do nosso rating AA no MSCI, também super importante, um reconhecimento. Pouquíssimas empresas no mundo, especialmente no mundo da educação, têm esse reconhecimento como empresas líderes no pensamento ESG, a Edux é uma delas, né? Nosso programa de trainees negros, estamos na 4ª turma, 11 mil inscritos, que para um programa exclusivo, para qualquer programa de trainee é um super número, para o programa exclusivo mais ainda, um grande sucesso. Meninos que agora estão nas 4 turmas aqui, espalhados pela empresa como um todo. Tivemos mais de 600 mil pessoas impactadas pelos atendimentos comunitários e projetos sociais das nossas unidades, né? Então, e aí tem uma coisa que eu tenho um orgulho particular, né? Nós fomos reconhecidos aqui pela Exame com o Prêmio Gestão de Pessoas, um prêmio
super difícil de você estar dentro. De um lado, não tem consultoria, não tem apoio, não tem ajuda. É uma medida super difícil entre o que você fala e o que as pessoas percebem. Então, nossos funcionários, e aí muitos são entrevistados, muitos questionários preenchidos, e aí o principal tema aqui é a legitimidade e a coerência entre o que a gente faz e o que a gente fala todos os dias aqui na empresa. Então, é motivo de grande orgulho da gente ter sido reconhecido com esse prêmio. Bom, gente, considerações finais. Muito do que o Rossano falou, né? Assim, a gente está em um momento claro de retomada. Acho que em 2023 a gente teve uma retomada operacional muito evidente ali na evolução que a gente teve no EBITDA, o portfólio mostrando a sua força. Né? A gente vinha muito falar, o primo é resiliente, primo é resiliente. E aí, um momento de uma melhorada na economia, entrou EAD e presencial juntos, e a gente teve um crescimento fantástico ali em 2023 em receita e em EBITDA. Né? E agora, a retomada tanto do lucro líquido como do fluxo de caixa para o acionista, voltando àquele negócio que sempre foi, como o Rossano disse, estruturalmente, um forte gerador de caixa e um forte lucro líquido. Né? Então, nossos destaques aqui é de receita crescendo em todos os negócios, o EBITDA evoluindo, a margem EBITDA evoluindo também, como o Rossano apontou, nosso principal motor de crescimento é o que tem a maior margem, isso ajuda a gente a estar empurrando e olhando para frente também. Né? E a evolução do lucro líquido que eu já mencionei. Custo da dívida, uma alavanca importante, só uma delas que a gente tem aí na evolução que a gente tem abaixo da linha do EBITDA, mas uma evolução importante. O CAPEX, como o Rossano falou, a gente chegando perto daquele guidance que lá atrás, quando a gente estava em 12, a gente falava, a gente vai chegar no número de 7,8. Estamos aqui em 8,1 no primeiro 9 meses do ano. Né? Fluxo de caixa, já comentei com vocês. E a preocupação, né, especialmente o investidor estrangeiro, nos pergunta muito sobre a alocação de capital. Né? Então, vamos ser um grande gerador de dividendos, como a gente apontou no guidance que a gente deu para vocês ali no Edux Day, no primeiro semestre. A gente olha para frente e vê esse guidance com muito otimismo que vamos chegar lá. E aí a questão que sempre fica é o investidor estrangeiro perguntando assim, e a alocação de capital? Hoje, gente, a gente não vê nenhuma forma de alocar capital melhor do que nas nossas próprias ações. Anunciamos 300 milhões de reais de recompra e estamos de pé embaixo fazendo isso e ainda tem muito para vir ao longo do ano e o cancelamento que o Rossano mencionou, vindo em linha com isso. Né? Então, gente, muito obrigado pela atenção de vocês, agradeço demais a confiança e vamos aqui passar para as perguntas. Não, peraí, gente, a gente vai ter uma coisa diferente hoje. Né? A gente sempre faz 2 calls, um em português às 9, outro em inglês às 11. Acho que eu e o Rossano a gente fala muito rápido, é muito dado, a gente acaba ferrando um pouco aqui a vida do tradutor e o pessoal estrangeiro pede para a gente fazer um outro às 11 em inglês, que tem um attendance muito alto ali. Né? E a gente hoje vai fazer uma coisa diferente. Né? A gente vai ali para o computador sentar para responder as perguntas que vocês tiverem. E, em paralelo, o pessoal do estúdio vai jogar essa apresentação com inteligência artificial e vamos estar eu e o Rossano aqui na frente de quem quiser assistir às 11 horas, falando em inglês, espanhol, francês, alemão e mandarim, essa mesma apresentação que a gente fez agora. Né? Inteligência artificial é uma coisa que a gente usa todos os dias aqui, de um lado de trabalhar a nossa produtividade, a nossa eficiência, do outro lado trabalhar a hiperpersonalização para cada um dos nossos alunos, e a gente tem confiança de, o pessoal do estúdio ali, trabalhar em cima disso e voltar às 11 horas para vocês aqui no nosso site, na língua que vocês quiserem. Muito obrigado, gente. Vamos para as perguntas lá. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, pressione o botão levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em abaixar a mão. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Caio Moscardini, do Santander. Senhor Caio, seu microfone está liberado. Oi, bom dia, pessoal. Obrigado aí por pegar minha pergunta. Então, são 2 aqui do meu lado. A primeira do lado do EAD, né? Queria entender com vocês quais são as principais iniciativas, né, que vocês estão tomando aí para retomada, né, do crescimento na captação do EAD, que veio pressionada, né, ao longo desse ano,
E uma segunda pergunta aqui mais para o Parente, né? Eu queria entender um pouco da visão dele desses movimentos novos, né, de M&A que a gente viu. Teve a Galileu Global Education entrando no Brasil com a compra da Multivix, a Clarence também fez uma nova aquisição agora no final de outubro. Então, eu queria pegar um pouco da sua visão, né, sobre esses novos players no mercado e se esse potencial novo ciclo de consolidação do setor deveria ser mais concentrado nos pequenos e médios players, ou se você ainda espera, né, consolidações mais transformadoras. Obrigado. Obrigado, Caio. Vamos lá, vou passar para o outro para responder a pergunta aqui, a primeira, enquanto eu me preparo para a segunda aqui, que ela é longa, cara. Vamos lá. Oi, Caio. Bom dia. Obrigado pela pergunta. O que a gente tem uma série de ações que foi tomada, o Eduardo já comentou algumas, enquanto a gente não via muita elasticidade, a gente aproveitou para aumentar o preço, né, vindo 17% acima, mas tem uma série de ações que a gente também está fazendo para captar base, que já reflete, começa a refletir nesse quarto tri, né, como já comentou também na apresentação, já vindo no quarto tri em linha com o ano passado, que a gente vê as últimas semanas até rodando um pouco acima. Então, aparentemente, as ações surtem efeito, então a gente consegue capturar preço que vem em linha, como ele falou, que vem em linha, não, desculpa, que vem bem acima do ano passado e a base já recuperando e vindo acima do ano anterior. Tem um outro ponto relevante que é que, no nosso caso aqui está na BU, presencial, mas que quando compara com alguns concorrentes, a comparação às vezes está no digital lá, a gente também teve uma expansão grande de portfólio do CM, tá? A gente está indo para outras cidades e isso também já começa a ter resultados positivos. Então, uma expansão bem importante de portfólio do semipresencial, principalmente para cidades, para novas cidades que a gente não estava até então. Então, esses dois pontos começam a ter reflexo, tanto no digital puro, né, na modalidade, no que a gente chama de online aqui, no digital, e no semipresencial com expansão de portfólio importante. Vocês te respondi aí, Caio? Boa. Caio, vamos lá. Eu acho muito positivo, né, você começar a ver estrangeiros entrando no mercado forte, né, como foi Galileu, como foi o pessoal do Mubadala, esqueci o nome, cara. Mas eu acho que isso é um sintoma de que tem gente olhando para o Brasil e vendo as oportunidades, né? Isso vale para a gente também, né? A gente está, e acho que não somos os únicos, né? Acho que vários outros também estão em programas de recompra, né? Olhando a oportunidade que a gente tem dentro do nosso próprio portfólio aqui, né? A consolidação, eu acho que ela tem dois níveis aqui, né? Eu acho que tem um papel muito importante de crescimento inorgânico, né? Na hora que você vê a Newton Paiva, por exemplo, que é uma aquisição em termos de dinheiro, de pouco dinheiro que a gente colocou nessa aquisição, né? Acho que tem um plano muito interessante para quem vendeu para a gente, e acho que o modelo é um modelo de muito sucesso, mas quando você olha a quantidade de dinheiro que a gente botou e que isso traz um ponto percentual de crescimento no EBITDA no que vem, acho que isso acho que é um pouco sintomático do que tende a acontecer, e não é só com a gente, com os outros também, né? Você ter um crescimento orgânico menor do que foram nos anos passados, mas você trazendo 3 ou 4 aquisições pequenas que trazem ali 3 ou 4 pontos percentuais a mais de crescimento, né? E isso tende a elevar, canalizar para a última linha de uma forma importante, né? Imagino que quando você vê o que a gente deu de guidance, né, o crescimento que a gente deu esse ano, de mais de 30% de lucro líquido no guidance, e com mais 25% ano que vem e outros 25% no outro, né, que foi o guidance que a gente deu no primeiro semestre, eu não estou dando nenhuma novidade aqui, isso é um crescimento baseado num crescimento orgânico, não estamos falando nada de inorgânico aqui, né? E na hora que você vê o que a gente tem em cima disso, né, o que a gente consegue construir em cima disso, e lembrando que as alíquotas de impostos são diferenciadas, a gente tem muita desalavancagem para acontecer no setor como um todo, você tem uma curva de depreciação mudando, né? A gente veio de 12% para 8% de capex, né? Essa curva de depreciação muda, né? Então tem uma série de fatores contratados para um aumento muito forte de lucro líquido, que crescimento de top line desce também junto com isso, e com pequenas aquisições, né, você consegue ter
se a gente consegue ir para 2 dígitos, né? Se a gente consegue ir para 2 dígitos, a gente tem aí sim um crescimento ainda mais acelerado do que a gente tinha comentado com vocês, auxiliado também pela recompra, né? Então, eu acho que a gente vai entrar agora, e você vê o presencial principalmente, né? Joias, né? Que nas mãos de empresas mais eficientes podem render muito mais e levar muito mais qualidade, muito mais tecnologia para aqueles alunos também aparecendo no mercado, né? As conversas começam a ficar um pouco aquecidas. A gente aqui sempre com muita disciplina, né? Acho que a gente tem esse reconhecimento do mercado amplo, né? Dessa disciplina de alocação de capital. É uma fase que a gente enxerga, né? A gente, nesse processo de alavancagem, tendo muito mais capacidade de fazer, de novo, pequenos negócios. Os grandes negócios, vocês já devem até rir de mim, né? Que eu estou falando há muito tempo, que eles fazem total sentido aqui. Talvez tenha 2 anos que eu esteja falando isso. Agora, eles não são óbvios de acontecerem, né? Acho que tem que alinhar um pouco os astros, as conversas vêm, voltam, esquentam, esfriam, né? Mas acho que, de novo, num horizonte de 2, 3 anos, acho muito difícil que não aconteça. Se você olhar a concentração do setor de educação, compara com qualquer outro. Vocês que devem estar acompanhando saúde também, olha o nosso e a saúde, né? Mas pega qualquer outro setor, é uma concentração muito baixa que dá muito pouca eficiência para o setor, né? Que no fim se reflete em qualidade, em custo baixo, para que a gente possa atrair mais gente para o setor, né? Então, acho que as coisas estão se alinhando para os pequenos negócios, as coisas já estão alinhadas para os grandes negócios, falta aquela sorte final dos sprints, né? Falei que ia falar muito, falei. Desculpa, Caio, espero ter respondido a tua pergunta aí, cara. Tá ótimo, pessoal. Obrigado, parente. Obrigado, Haroldo. Valeu, Caio. Nossa próxima pergunta vem do senhor André Salles, da UBS. Senhor André, seu microfone está liberado. Parente, Rossano, bom dia. Obrigado aí pelo espaço para fazer pergunta. Eu tenho duas aqui do meu lado também. A primeira delas, vocês comentaram um pouco sobre o semipresencial e a distância que vocês estão do fair share da companhia, que vocês enxergam, né? Queria saber qual o tamanho dessa modalidade aqui dentro da base de aluno presencial, se a gente puder ter uma ideia também da dimensão de alavancagem operacional que vocês veem, né? E a segunda pergunta é sobre o patamar de crescimento de ticket de medicina, tá? No consolidado cresceu 3% ali ano contra ano. Imagino que isso deva ter um pouco de efeito base aqui, considerando ticket mais elevado em alguns campi, etc. Quando a gente olha para frente aqui, esse crescimento de medicina ele deveria vir mais pela base de alunos, o crescimento de ticket mais ou menos nesses patamares aqui que a gente viu. Obrigado. Me enrolei aqui, desculpa. Cara, obrigado, André. Eu sei que o management nunca deve elogiar o seu site, mas eu queria te parabenizar e acho que você chegando com um relatório que surpreendeu muito positivamente a gente pelo tempo que você teve para construir isso. Acho que você fez uma análise muito profunda. Óbvio que tem vários pontos ali que a gente continua discordando de você e acho que isso faz parte, mas acho que a tua chegada é muito bacana para a gente aqui, acho que o setor como um todo ter uma visão diferente, com um olhar fresco e parabéns você e a equipe aí pela chegada. Acho que chegou muito bem, um arriar de malas muito bacana. Sobre o SEMI, né? Eu não vou lembrar de cabeça exatamente o número que está ali na base, né? Acho que isso está ali na apresentação, mas o SEMI ele tem 2 papéis aqui, né? E acho que essa pergunta é bem legal, cara. O primeiro é o seguinte: quando você tem o SEMI dentro do campus, que é o que a gente sempre teve, né? Sempre teve, não, mentira, desde 2020 que a gente trouxe isso de volta, né? Mas ele tem um papel muito importante dentro do campus, né? Então, por quê? Porque, inclusive, o grande ponto que a gente teve foi passar a ter o SEMI gerenciado pelo presencial. No passado, a gente tinha gerenciado pelo EAD, e eu lembro que eu, dando aula em 2019, né, quando eu comecei a dar aula, eu vi o aluno do SEMI, aquele cara com cara de perdido, né, que não tinha ali uma turma, não tinha um engajamento. E a gente, ao passar a gerenciar pelo SEMI, ele passa a ter o mesmo coordenador de curso, né? O Haroldo tem uma frase que eu gosto muito, assim, o SEMI é o presencial para aquele que não pode pagar, ou quem tem menos tempo ali, né? Então, tem uma integração completa, e isso nos ajuda em várias dimensões. Uma dimensão super importante, e aí vocês vão ver, a gente estava ontem conversando com um dos nossos conselheiros aqui sobre a evolução que a gente teve em precificação, né? Muitas vezes a gente tinha dificuldade, né? Você estava aqui no Rio, com um curso a R$ 600, tinha um concorrente a 500, né?
você tinha que ir para o 500 ou você não tinha o que oferecer para aquele aluno, você acabava perdendo um pouco de capacidade de competição. Na hora que você, eu estou fazendo um curso hipotético, na hora que você traz um SEMI a 350, 400, você tem aquele curso, você tem um espaço para aquele aluno que tem menos dinheiro, que te permite ir buscar os 600 ou 650 num patamar diferente, né? Então, isso tem um efeito muito importante do nosso posicionamento, né? Eu tive com a professora Ada recentemente aqui, a gente falando assim, um dia a gente vai chegar que o cara estuda administração na Estácio, né? Vai ter um pedaço que ele vai trabalhar, não estamos nisso ainda, tá? Mas vai ter um pedaço que ele vai estar trabalhando mais e ele vai ter menos tempo de estudar ou de vir no campus, né? Ele vai estar num SEMI, aí ele vai ganhar mais dinheiro e vai querer trabalhar um tempo no presencial, depois ele vai voltar e vai estar na fase final e vai estar no mundo EAD dele ali, porque ele quer ir menos na faculdade. Então você tem um conjunto, né, que esse portfólio, né, se você quer estudar administração na Estácio, você vai ter o presencial, você vai ter o SEMI, você vai ter o ao vivo, você vai ter o EAD, né? E é isso ajustando com a sua realidade, com o seu momento de vida, né? Então, ele tem esse papel, primeiro, de ajudar a diluir custos fixos no campus, né? O segundo, de ajudar a gente a precificar, né? Então, você tem posicionamentos diferentes e você consegue caber em momentos diferentes ou bolsos diferentes da vida do aluno. Tá? O que a gente está agora expandindo muito, né, é que a gente está começando a oferecer SEMI nos polos, né, o que nossa concorrência já faz há muito tempo, e aqui tem um pouco essa questão do fair share, né, que a gente menciona, que a gente está longe do fair share, justamente por ter uma capilaridade muito menor, né? E eu acho que a gente projeta, né, quando a gente olha o nosso orçamento do ano que vem, o nosso próprio plano estratégico, né, que tem uma quando tinha a sua idade, a gente fazia plano estratégico de 10 anos. Hoje a gente tem um horizonte ali de 3 a 5, que a gente olha mais para frente. O SEMI tem um papel muito importante. Aí tem uma linha que vocês nunca viram antes, né? Vou começar a ter linha de repasse dentro da unidade presencial. É isso que está aparecendo lá, tá? Então, é uma modalidade muito interessante do ponto de vista do serviço. Os alunos têm um gosto muito, gostam muito da modalidade e tem um papel econômico-financeiro muito importante dentro do nosso portfólio. Tá? Vou passar para o Silvio aqui para falar a questão do ticket da medicina aqui. Perfeito, Léo, obrigado. O André, obrigado pela pergunta. Você, na verdade, na sua pergunta já traz boa parte da resposta. É exatamente a questão do mix, né? A gente tem hoje, quando a gente observa o conjunto de escolas que a gente tem algumas praças que são em lugares mais distantes, que têm um ticket menor comparado a alguns grandes centros, e que no mix elas estão em maturação, então, naturalmente, o aumento, né, da relevância desses cursos dentro da base como um todo acaba gerando esse efeito que você citou, principalmente quando a gente olha o ticket médio global. A gente observou, como você viu, um aumento no ticket de veterano, o que mostra que a gente consegue, depois que o curso vai se consolidando, a gente consegue ter mais condições de corrigir esse ticket durante a maturação do curso. Então, a gente tem conseguido repassar um ticket mais com mais pontos acima da inflação para o veterano, isso de forma consistente nos últimos anos, e aí isso vai se equilibrando. Então, e você se perguntou sobre o olhar nosso para frente. A gente acha que, e tem observado isso já aqui, a gente não tem percebido o impacto ainda para esse ano no nosso ticket de medicina nas 17 praças que a gente está, mostrando que certamente esse impacto, se vier, esse eventual impacto, ele não será linear, ou seja, ele não deve ser aplicado em todas as regiões de forma igual, né? Ele deve acontecer de forma mais pontual, a depender da região, a depender da instituição. Tem um conjunto de variáveis ali que vão determinar quem vai eventualmente sofrer mais ou menos. E a gente já vem se preparando aqui com uma série de ações que são compensatórias ou que venham mitigar a eventual pressão sobre o ticket, seja na estrutura de custos, seja em outras linhas de captura de receita. Então, essa é a nossa visão aqui, que ainda não há uma percepção de efeitos de mercado impactando o nosso ticket aqui, não. Deixa eu acrescentar aqui em cima do Silvio, que o Silvio tem uma modéstia aqui, que eu acho que nesses anos que ele está à frente da medicina aqui, a gente conseguiu uma diferenciação muito grande
no IDOMED, né? Acho que teve um reposicionamento de marca, mas também um reposicionamento, não reposicionamento, mas um fortalecimento acadêmico muito forte, né? Que leva, especialmente você pega aqui no Rio de Janeiro, né? Os principais médicos do Rio de Janeiro têm os filhos estudando com a gente, né? Muitas vezes professores de outras instituições têm os filhos estudando com a gente, que permite a gente ter essa diferenciação e ser na medicina, cobrar um prêmio, né, no Rio de Janeiro. Quando você cobra um prêmio, né, e isso vale para o Rio de Janeiro, vale para as outras praças também, mas quando você cobra um prêmio na região, você tende a ser menos afetado, né, por essas questões de maior competição, e acho que a gente está nesse estágio aqui, né, que a gente enxerga muito claramente no IDOMED e numa evolução importante do IBMEC, né? Então, tem um trabalho sendo feito aqui, estamos de olho, mas acho que assim, ainda não bateu na nossa porta não, tá? Mas é isso. Perfeito, super claro. Obrigado, parente Silvio, e parente, obrigado aí pelas palavras. Obrigado a Valeu. você, André. Nossa próxima pergunta vem do senhor Samuel Alves, do BTG Pactual. Senhor Samuel, seu microfone está liberado. Oi, bom dia, parente, Rossano, demais diretores, bom dia a todos. São duas perguntas aqui do nosso lado. A primeira é um pouco mais especificamente sobre o terceiro trimestre, na linha de recebíveis, né? A gente notou uma melhora muito importante agora nesse trimestre. Era mais para entender se houve ali algum fator extemporâneo, alguma antecipação de recebível, algum fator um pouco mais one-off, ou se toda essa melhora foi de fato orgânica. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, um pouco mais especificamente sobre o quarto trimestre, né? A companhia está reiterando, né, o guidance de 2024 e acaba sendo muito importante para essa equação, né, a premissa aqui de fluxo de caixa, né, para quarto trimestre e, em especial, também os on-offs, né? O quarto trimestre de 2023 ele acabou sendo muito impactado, né, por alguns fatores extemporâneos. Era mais para ouvi-los se vocês imaginam que o quarto trimestre aí no horizonte de vocês deve ser um pouco menos poluído e se vocês imaginam aí que a geração de caixa deve ser não tão negativa como foi no quarto trimestre de 2023. É isso, muito obrigado e parabéns aí pelas melhorias apresentadas no trimestre. Obrigado, Samuel. Muito importante vindo de você aqui, cara. Deixa eu passar para o Rossano na primeira, e aí você começa a segunda e eu termino a segunda. Ótimo. Obrigado, Samuel. Bom dia, cara. Cara, ótima pergunta. Dá a chance da gente falar desse ponto que é super, super relevante para a gente, né? Além de estar fazendo um caixa super forte no trimestre, esse caixa está sendo suportado por uma melhoria grande de recebíveis. Não tem nenhum on-off, não tem antecipação, a gente em geral não opera com antecipação de recebíveis, Samuel. Nosso custo de capital é muito baixo, né? A gente não usa essa ferramenta de antecipação em praticamente nenhuma forma que eu lembre aqui, e certamente nada nesse trimestre. Tem três fatores principais aí para essa melhoria de recebíveis, né? Uma é a melhoria operacional do nosso processo de pagamento e cobrança, né? Que vem acontecendo desde o início, né? Em todas as alavancas que a gente lançou de custo a partir do primeiro trimestre, a gente também dedicou muita energia em melhorar todo esse processo de pagamento e cobrança. Então, isso vem sendo feito em várias esferas, né? Desde o aluno inativo, né? A gente começou tendo uma performance muito positiva no Desenrola, o programa do governo, e seguiu isso com diversas ações internas aqui, focando em recuperar aquele aluno inativo, não só recuperar o crédito que era devido, mas também trazer ele de volta para a base, muitas vezes a gente conseguindo ter êxito em trazer esse cara que há muito tempo tinha saído daqui, tinha dívida, a gente conseguia renegociar e ainda trazer o cara de volta aqui para a base. E também para a base corrente, né? Melhorando a forma de pagamento, a forma de parcelamento, uso de cartão, uso de diferentes formas de pagamento, melhoraram muito a nossa recuperação de forma geral, se aproveitando aí de um momento que de forma geral estava positivo para o crédito, principalmente esse do inativo. Tem o segundo ponto, cara, aí é o lado bom de não ter uma captação muito forte, né? Para o Basics, né? Quando você não tem um crescimento tão forte de captação, principalmente tendo a nossa captação exposta ao DIS, isso melhora a nossa gestão de capital de giro, né? Quando você tem um crescimento mais acelerado, principalmente captação mais forte, isso toma capital de giro. Esse trimestre foi um trimestre de menor aceleração de captação, isso também melhora a disponibilização de recebíveis. Também tem fatores como o mix, aí você tem uma presença mais forte do nosso prêmio, tanto IBMEC quanto medicina, tem prazos de recebimento mais curtos, né? Tem um perfil de recebimento melhor, o aumento deles como participação geral e na receita também ajuda esse ponto, né?
Para o quarto tri, eu vou deixar o Eduardo falar mais parte, mas sobre o teu tema, a gente prevê, os resultados são cada vez, você usou o termo poluídos ou alguma coisa parecida, né? A gente vem reduzindo ano após ano o nosso gasto classificado como não recorrente, né? Isso vai continuar, né, no quarto trimestre, como a gente vem fazendo, principalmente nesses previsíveis. A única coisa que a gente teve aqui que talvez tenha sido diferente do que a gente faz foi a questão da solidariedade lá com o Rio Grande do Sul, né, da gente oferecer descontos relevantes na mensalidade, na rematrícula e na captação lá para os alunos do Rio Grande do Sul. Fora isso, a gente vinha caindo, continua caindo nos itens principais aí de não recorrente. Então, a gente prevê sim, como você falou, um trimestre de geração de caixa superior ao que foi o terceiro tri, o quarto tri do ano passado, que foi um trimestre bastante negativo em geração de caixa, e a gente vai melhorar bastante em relação ao que foi ano passado. Passo aí para o Edu para finalizar essa resposta. Cara, antes de continuar aqui, eu queria highlight a qualidade da pergunta, cara, porque eu acho que a gente teve no fim do ano passado, no começo desse ano, o insight de assim, cara, isso aqui é a história, e acho que não é nossa, é do setor, né? Vocês vão pegar o resultado de todo mundo que saiu até agora, teve fortes gerações de caixa, né? Mas acho que a história é essa, né? Da gente estar recompondo a capacidade de investir, recompondo a geração de lucro líquido que antes da pandemia todos tínhamos muito forte, né? E acho que você foi um dos primeiros a chamar a atenção disso, né? E acho que hoje se diferencia aquele cara que consegue enxergar, como analista, né? Consegue enxergar abaixo do EBITDA toda essa avalanche que está vindo contratada aqui dentro, né? Então, acho que isso, e aí o recebíveis, obviamente, e aí, no fim tudo é fluxo de caixa, os recebíveis têm um impacto importante nisso, assim como o quarto tri, né? Que como o Rossano falou, o nosso quarto tri do ano passado não é um quarto tri difícil de ser batido, né? Porque foi muito ruim, tanto do ponto de vista de geração de caixa, que foi menos 1,77, se não me falha a memória, em fluxo de caixa para acionistas, vamos ter um número muito melhor que esse. A gente olha o lucro líquido, acho que foi 10 ou 11, né, que também vamos ter um número muito melhor que esse. Estamos reforçando o guidance, então já estamos dizendo para vocês que vai ser muito melhor que esse, como no que você chamou aí da poluição ou algo parecido do resultado, né? Então, né, nesses 3 pontos, e acho que no resto todo que a gente olha no quarto tri, ele acho que vai ser bastante positivo quando a gente olha versus o quarto tri do ano passado. E mais uma vez vai reforçar, né, o que a gente vai trazer para vocês aqui quando a gente apresentar o quarto tri, né? Vai a confirmação da entrega do guidance, né? E aí acho que reforça a convicção da gente, a convicção nossa está aqui, né? A convicção de vocês em que a gente vai entregar os números que a gente falou no Edux Day, né? Acho que até vocês tendem a empurrar a gente um pouquinho para os números. Cara, peraí, isso mesmo, especialmente olhando a recompra, né? Vamos ter um resultado mais limpo em termos de não recorrente também, de uma forma relevante versus o ano passado, tá? Então, acho que isso é a esperança. Obrigado aí pela pergunta, cara. Não sei se, acho que respondeu, né? Obrigado. Bom dia. Bom dia, Sam. Nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Santos, da JP Morgan. Senhor Marcelo, seu microfone está liberado. Bom dia, Parente, Rossano, Silvio, obrigado pela oportunidade de fazer perguntas. A primeira pergunta eu dirigiria ao Silvio. Vocês mencionaram a sua performance anterior no Mais Médicos como muito boa e como indicativo de performance futura. Eu queria entender um pouco mais da sua avaliação, assim, dentro das regras atuais que a gente vê dos Mais Médicos 3, vocês acham que vai ter uma concentração tão grande nos grandes grupos, ou a gente vai ver um Mais Médicos mais diluído? Assim, como que você considera essas regras que temos hoje versus as regras dos outros Mais Médicos? Eu queria as suas considerações. E a segunda pergunta, talvez para o Parente, o Haroldo, vocês falaram um pouco do EAD, da parte de vocês e da macro, né, como que vocês veem a elasticidade de preço, mas se vocês pudessem tecer um pouco comentários a respeito do ambiente competitivo, assim, um olhar para fora, acho que seria bastante útil para os investidores. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Vai lá, Silvio. Aula. Bom, beleza, Marcelo, obrigado pela pergunta. Eu acho que isso é uma questão bem recorrente, né? Há dúvidas em relação à aplicação dos critérios do Mais Médicos, isso seria necessariamente indutor de consolidação. Na verdade, depois que o governo fez algumas mudanças, né, na metodologia do edital, eu acho que muitas instituições isoladas ou locais ou regionais
poderão sim ter chances, né, de ter a tua proposta sendo escolhida como a melhor, mas o que acontece com os grupos, eu acho que é menos ser sobre grupo, mas mais sobre a estratégia prévia de como tratou e lidou do Mais Médicos 1 e 2 em relação à escolha dos municípios, o quanto de vagas de residência conseguiu credenciar, a questão do estrito senso, que é super importante, o mestrado e doutorado ter acreditado e mantido a oferta do estrito senso, a despeito de ser deficitário muitas vezes. Então, a questão dos indicadores regulatórios. Então, eu diria que um grupo de um número maior de escolas, claro, ele acaba tendo uma fortaleza maior em relação à sua capilaridade. No nosso caso, por exemplo, a gente tem cursos de saúde em diversas regiões do país, para além da medicina, que pontua também. Então, ter cursos de saúde de boa qualidade, ter mantido a qualidade acadêmica alta dos cursos de saúde, você ter cursos de medicina já no portfólio, você ter tido a obrigação, inclusive, de ter residência por conta dos editais anteriores, te coloca numa situação competitiva muito diferenciada. E aí, claro, em alguns lugares, você vai ter instituições isoladas, centros universitários, faculdades, conseguindo pontuar melhor, mas eu diria que sim, grupos que tenham feito muito bem o dever de casa nos editais anteriores têm uma possibilidade ali de reunir mais variáveis ali para pontuar melhor e sair na frente. No nosso caso, eu acho que isso é o que a gente costuma observar, né? Que a gente hoje tem um posicionamento muito favorável em várias regiões, aí, não só pela medicina que temos, mas pelos demais cursos de saúde que também estão nessas mantidas e mantenedoras que vão concorrer ao edital. Respondendo a teu ponto, acho que é mais sobre isso, então, do que ser grupo traz maior chance. Eu acho que é mais sobre a qualidade, sobre o histórico, sobre o que conseguiu e a capilaridade, claro. A gente tem um presencial muito penetrado, com bastante posição em vários lugares e com excelência acadêmica, o que vai nos garantir aqui uma pontuação favorável e certamente a expectativa é que a gente consiga apresentar a melhor proposta em diversas das praças que a gente concorrer. Perfeito. Obrigado. Muito bom. Vamos lá. Sobre o EAD, né? O que a gente vê aqui, né? A dinâmica de preços da indústria, né? Ela sofreu muito por conta do boom do FIES em 2014, né? O 13, 14 lá e a puxada de tapete, né? Eu diria que no presencial passaram-se 10 anos e a gente não conseguiu se reorganizar ainda, né? Então, o que quer dizer reorganizar no presencial? É voltar para um patamar de rentabilidade que permita, né, uma sustentabilidade de longo prazo do negócio, né? Então, a gente é muito eficiente, temos um patamar, como eu falei, que foi 19% de rentabilidade, já estamos chegando em 23%, né? Os menos eficientes sofrendo mais ainda, né? Então, tem uma coisa de você ainda não chegou no nível, né? Então, a indústria inteira vai entendendo isso, né? Então, cara, e curva de custo, basics lá de macroeconomia, microeconomia, né? Então, a gente vê, mas esse movimento, como é uma indústria muito diluída, né? Você tem uma concentração muito baixa, acho que nós somos os maiores no presencial e não devemos ter sequer 12%, 11% de share, é muito difícil. Esse movimento vai evoluindo de acordo com o fôlego, a capacidade financeira de cada uma das praças, né? Lembra que a maior parte da competição que a gente tem dentro do mundo presencial é a gente contra alguém menor do que a gente. Dificilmente a gente tem uma competição com Cogna ou com Anima em alguma praça, né? Então, esse movimento ele está acontecendo e está acontecendo de uma forma menos acelerada do que uma curva de custo natural indicaria, né? O preço ainda não chegou no custo do produtor marginal. Quando a gente olha o EAD, a dinâmica é muito diferente, né? Você tem ainda o mercado, comparando com saúde, pouco concentrado, né? Ou comparando com qualquer outra indústria, pouco concentrado, mas mais concentrado, né? Você tem quando houve a liberação de abertura de polos, né? Meu Deus, vai todo mundo entrar no EAD, e acho que eu gosto de ganhar o crédito aqui, que lá atrás eu falei, não é isso, né? É um jogo que você precisa de muita escala, você precisa de muita tecnologia, você precisa de muita capilaridade, né? O polo tem um papel fundamental para você ser competitivo no EAD, então não é uma coisa fácil de entrar, né? Você vê até players grandes que puseram dinheiro no EAD com dificuldade de ganhar vamos chamar o seu fair share no mercado, por conta do tamanho dos investimentos que são necessários para você ser competitivo, né? Que ser competitivo é você caber dentro do bolso do aluno, né? Do público típico do EAD, não exclusivo, né? Você tem muita gente no EAD que está trabalhando, que tem condição de pagar mais, mas
o típico do EAD, essa pessoa de bolso menor, né? Então, o que a gente vê? Margens no EAD saudáveis, né? E vemos, né, acho que a gente, na medida que a gente foi sofisticando com essa questão de medir elasticidade, medir preço, a gente vê a concorrência também, né? A gente tem uma ligeira vantagem nessa questão aqui, que a gente tem entradas trimestrais, né, enquanto uma parte dos concorrentes estão no semestral ainda, né? Então, a gente está de pé embaixo no quarto tri aqui, e a gente viu essa semana, né, a gente toda terça-feira gasta a manhã inteira olhando preço de concorrente, elasticidade, o que vai para todos os nossos negócios aqui, e os nossos robôs começam a pegar aumentos de preços relevantes nessa mudança de ciclo dos concorrentes, né? Então, eu acho que tem uma questão de medir elasticidade, tem uma questão também da gente estar cobrando mais do que a gente cobrava há 6 meses atrás, um ano atrás, né? Muito mais do que um ano atrás. E eu acho que esse movimento tem um concorrente nosso que a gente brincou aqui, pela primeira vez a gente vê o número dele começando com 2, né? 200Z, acho que é 230 até que estava aparecendo no site. Então, como o Haroldo falou, a gente está num momento parecido com o ano passado, quando você pega o acumulado, quando você pega as últimas semanas, tem semana de 8%, 10% acima do ano passado, com preços muito maiores, né? Então, estamos vendo aqui um momento muito interessante, né? Quando a gente olha para 2025, o que a gente vê, né? Um ano que pode ser parecido com 23, que foi um ano fantástico para a gente, no sentido que, não estou dizendo que vai ser, mas estou dizendo que pode ser, né? No sentido, o que a gente tem contratado para 25? Né? Um crescimento importante de Idomed e BMEC, tanto em base de alunos como em preço, né? E aí rodou 2 vezes, você compôs 2 vezes versus 2023, né? Temos preços maiores, tanto no EAD como no presencial contratados, né? E aí é muito cedo para dizer, o presencial está vindo bem, mas é muito cedo para fazer qualquer avaliação, mas tem uma carinha de retomada no EAD, né, com mais de 50% da captação do ponto 4 já vindo, né, e com uma base de comparação de 24 muito ruim, né? Então a gente está animado aqui para 25. Marcelo, pegou os 2 professores, eu e o Silvio aqui, né? A gente dá respostas longas, desculpa, cara. Não, obrigado, perfeito. É bom dar a resposta. Valeu, cara, obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Flávio Yoshida, do Bank of America. Senhor Flávio, seu microfone está liberado. Bom dia, pessoal. Bom dia, Parente. Bom dia, Rossano. Obrigado pela oportunidade de fazer perguntas e parabéns pelos resultados. Eu tenho 2 aqui também do meu lado. A primeira é no segmento premium, né? Acho que de medicina vocês já fizeram alguns comentários. Eu queria entender um pouco mais com relação ao IBMEC, né? Eu queria entender dos potenciais de expansão, seja em São Paulo, seja em alguma outra região que vocês enxergam algum potencial. Eu acho que essa marca aí é uma marca forte e vem mostrando números muito bons de crescimento. Então, é mais para entender a dinâmica potencial que a gente deveria esperar aqui, ou poderia esperar. E a minha outra pergunta aqui é com relação ao DIS, né? Queria entender um pouco mais como é que está a cabeça de vocês em relação ao DIS, se existe algum esforço para diminuir a dependência do DIS aí na captação. Obrigado. Obrigado, Flávio. Eu vou passar aqui para a Marina e para o Rossano para responder a sua pergunta aí. Oi, Flávio, obrigada aí pela pergunta. Sobre o IBMEC, a gente vê aí uma tendência ainda bastante positiva de crescimento futuro. Acho que as nossas principais tendências, além da maturação dos campos atuais, a gente vê bastante espaço de crescimento em São Paulo ainda. Acho que a nossa principal prioridade aí em termos de crescimento de footprint presencial seria no mercado de São Paulo. A gente estuda outras praças, mas, enfim, vê com mais bons olhos já uma praça que a marca já está forte, é uma praça que tem um mercado muito grande, enfim, e tem definitivamente um espaço mais imediato em São Paulo. Além disso, mas a gente tem algumas estratégias que afetam todas as nossas operações em paralelo. Então, quando a gente está fazendo aqui um posicionamento, tem focado bastante em, além de ter um posicionamento tão forte como a gente já tem em negócios, expandir isso, tanto para direito como para tecnologia, isso tende a contribuir para um crescimento em todas as praças. A gente tem visto isso de forma muito forte. Brasília, Rio, BH,
Além disso, o IBMEC Online é definitivamente uma grande oportunidade. Eu acho que é um produto que a gente mexeu bastante nos últimos anos e estamos começando aí a colher frutos bem positivos desse fortalecimento e aí numa atuação mais nacional. Enfim, temos então aí a gente tem um caminho aí bastante otimista e enxerga aí ainda um caminho grande aí para a marca crescer e se consolidar aí nesse segmento premium. Fala, Flávio. Obrigado pela pergunta, cara. Mais um analista novo chegando no setor, enriquecendo, tá ficando cada vez mais forte esse time aí de sell-side de educação, cara. Sobre o teu ponto de DIS, a gente ainda teve nesse ano de 2024 um crescimento do DIS como participação da receita total de captação, e a nossa visão é que ele chegou ao topo, né? A gente não vê isso expandindo mais nos próximos anos. O cenário mais provável é que ele reduza em 2025, pelo tipo de estratégia nossa de precificação e posicionamento, uma visão de ticket mais estável no processo de venda para o aluno. A tendência é o DIS perder um pouco de relevância de forma parcimoniosa para o ano que vem. A gente gosta bastante da ferramenta, a gente acha que é uma forma importante e forte para atração de aluno, né? Aquele aluno que precisa experimentar o que é ser um aluno de ensino superior, ele é uma ferramenta super forte, a gente consegue fazer isso sem abrir mão de receita, mas, de novo, diante dos cenários que a gente vê de posicionamento de preço, é bem provável que a gente tenha atingido o topo da penetração do DIS e que a gente comece a ver uma redução aí a partir dos próximos anos. Super claro, pessoal. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Maurício Cepeda, da Morgan Stanley. Senhor Maurício, seu microfone está liberado. Oi, Eduardo Rossano, bom dia, obrigado pelo espaço aqui. Duas perguntas aqui, eu vou retomar a questão dos recebíveis aqui, numa outra perspectiva, né? Dá para nitidamente ver que vocês tiveram uma geração de caixa livre muito forte e uma evolução forte nessa geração, né? Tem muito a ver com o operacional, e o operacional, por sua vez, tem muito a ver com os recebíveis, né? Que foi uma variação muito até abrupta, né? Do prazo de recebimento, e foi bastante positivo. Então, bom, toda vez que isso acontece, né? Obviamente, você tem uma contribuição muito forte para o fluxo de caixa. Então, a minha questão seria o seguinte, né? Se vocês ainda veem essa possibilidade da diminuição do ciclo de recebimento e, portanto, isso poderia ser, por algum tempo, ainda um contribuinte do fluxo de caixa, ou se vocês acham que nesses patamares que vocês estão de recebimento, já seria um estado de regime e aí não teria essa ajuda, né, no fluxo de caixa nessa mesma magnitude. E a segunda questão é um pouco da discussão sobre qualidade de base de aluno, uma discussão até mais setorial, porque a gente tem visto que setorialmente, embora tenha havido menos captação, tem tido melhoria de evasão, tem tido melhoria de pagamento, ticket, né, de ajuste de ticket. Se vocês pudessem comentar se é isso mesmo que tem ocorrido no mercado e por que vocês acabam se desviando um pouco em termos de retenção e PDD. E também a estratégia para frente. Se a estratégia para frente é ter um crescimento mais qualificado, ou seja, talvez sem tanta quantidade, mas com preço melhor e uma adimplência maior, né? Eu sei que a gente já teve essa discussão em trimestre passado sobre falta de elasticidade no mercado. E, enfim, se até esse comentário do Rossano do DIS, como isso se encaixa nesse cenário, se o próprio ticket M7 do EAD tem a ver com qualidade de base, puder meio que juntar essas peças do quebra-cabeça de qualidade de base e o posicionamento de vocês. Obrigado. Obrigado, Cepeda. Passar para o Rossano aqui a primeira, eu vou pegar a segunda. Vou começar aqui. Boas perguntas aí, Cepeda. Edu vai se divertir na segunda, cara. Se prepara. Sobre recebíveis, cara, a gente, sem dúvida, grande parte dessa evolução do ano é capturada agora no segundo semestre. Isso é natural, porque no primeiro semestre tem uma participação maior da receita de captação no total, né? Porque é onde está a grande captação forte. Então tem mais espaço para isso aparecer no segundo semestre, mas também é fruto da maturidade das ações. A gente começou a desenhar essa última onda de melhorias ali do processo de cobrança de pagamento na virada do ano de 23 para 24, então é um pouco da maturação desse negócio acontecendo agora. A gente vê ainda a capacidade para melhorar, né? A gente está fazendo um plano para 2025 em que a gente consegue ainda ter melhorias nessa linha. Obviamente isso vai depender de condições econômicas, diversos fatores externos, mas a gente acha que ainda tem algum espaço para
para melhorar frente ao patamar que a gente atingiu. Volto aí para o Edu. Pronto. Bom, essa concisão do Rossano é o que você não vai encontrar na minha resposta aqui, Pedro. Vamos lá. Primeiro você falou uma coisa que me chamou a atenção, assim, a gente atrás em retenção e PDD, né? Eu não sei se estamos, né, cara? Acho que quando você olha, a PDD tem uma coisa estrutural, né, do próprio DIS, ou da forma como a gente capta, é uma coisa que é consciente e pilotado. O que a gente olha muito aqui são os dias de recebimento, né, que a gente tem uma estabilidade em geral, e nesse trimestre particularmente mostramos uma queda, né, e temos muito menor dia de recebimento do que gente que tem parecido DIS, temos parecido dia de recebimento com gente que não tem DIS, né? Então eu acho que mostra que a coisa como um todo aqui tem um modelo de captação agressivo que funciona, né? Na hora que você olha, você pega especialmente quando você pega qualquer rol por aluno nosso, né? Eu acho que de uma forma geral, tanto no EAD como no presencial, a gente se destaca com players que têm perfis parecidos de alunos que a gente, né? Qualidade de base é um termo talvez um pouco perigoso, né? Porque uma coisa é você pensar, né? Eu quero um cara que me paga mais, então qualidade de base do ponto de vista financeiro, né? A expansão do EAD passa necessariamente por a gente incluir mais gente no ensino superior, né? Isso aqui é uma coisa que a gente tem um sentimento muito forte de propósito aqui, né? De mais de 30 milhões de brasileiros que não têm ensino superior e têm ensino médio, que tem um impacto, né? Acho que você, Marcelo, tem relatórios que mostram isso, um impacto relevante na vida deles, se eles param em algum momento da vida, ou não param, mas se eles incorporam nas suas atividades no momento da vida, um estudo, e aí a ferramenta do ensino à distância é muito, muito relevante. Esse brasileiro, ele geralmente tem uma base pior do que uma base notoriamente do presencial, ou mesmo que a média do EAD, né? Então, acho que uma falácia que a gente vê muito, o ensino público médio era muito melhor há 20 anos atrás. 20 anos atrás tinha muito menos gente no ensino médio, né? Hoje você tem muito mais gente, né? Então, as escolas públicas de excelência continuam escolas públicas de excelência, mas você trouxe muito mais gente, e obviamente a média cai, né? Acho que o grande esforço que o ministro Camilo e o governo estão fazendo, e os outros ministros fizeram também, é de elevar essa base, né? E acho que tem toda uma legião de professores que estão trabalhando nisso. O mesmo fenômeno acontece no EAD, né? Você vai trazendo mais gente para dentro dessa base e essencialmente gente na média, né, com menor estudo e com menos capacidade de pagamento. Então, eu acho que o que a gente tem aqui, esse movimento de M7, é uma coisa de aproveitar um momento de mercado. Eu te garanto, Pedro, que sim, se a gente sentir uma volta forte de elasticidade ano que vem, não vamos estar trabalhando no aumento de preço, vamos estar trabalhando para trazer mais gente, né? E aí a discussão, né, as pessoas falam assim, a base, né? A base está crescendo, a base está subindo. A base não é o ponto final do negócio, né? O ponto final do negócio é uma combinação de base com preço, com margem, né? Que se reflete na captação, principalmente na questão do VIM, né? Então, quando a gente toma as decisões aqui, não é a decisão de ter mais base, menos base, é a decisão qual é o LTV que aquela pessoa adicional está me trazendo, né? Então, o teste eu vou reduzir esse preço, eu tenho que ter tanto a mais de base, eu vou aumentar esse preço, eu posso perder até tanto de base, né? E com isso a gente vai construindo um LTV mais forte, né? Que na hora que você olha que a nossa receita, ela é muito parecida com concorrentes que têm base muito maior que a nossa, né? E a gente tem a maior rentabilidade do mercado em termos percentuais e absolutos, né? Olhando o EAD como um todo, eu acho que o conjunto de decisões aqui tem sido historicamente muito bom, né? Tendo dito isso, eu acho que de uma forma geral, o setor de educação está voltando, né? Como eu respondi aqui na pergunta do Marcelo, né? Acho que presencial vindo e conseguindo ter preços melhores, o SEMI achando o espaço dele, e o EAD, de novo, tem aí sempre esse balanço, né? Lembra que o ciclo do EAD é muito curto, né? Então, essa mexida de preço no EAD, um aluno presencial fica 4 anos e pouco, né? Um aluno do EAD fica menos de 3 anos. Essa mexida de preço no EAD tem um impacto muito maior, né? Para cima ou para baixo. Mas acho que, de uma forma geral, estamos conseguindo cobrar mais o mercado como um todo, e acho que isso é muito positivo para a gente retomar a rentabilidade do passado,
que ainda não estão saudáveis hoje, tá? Perfeito. Obrigado pela resposta. Obrigado, CPDA. Nossa próxima pergunta vem do senhor Leandro Bastos, do Citi. Senhor Leandro, seu microfone está liberado. Bom dia, parente Rossano, obrigado. É uma pergunta aqui, eu queria explorar um pouco aqui o tema do resultado financeiro, que acho que é uma alavanca importante aqui de melhoria no resultado. Vocês destacaram aqui vários pontos estruturais, né, que vêm sendo trabalhados, os descontos, as novas captações, mas tem algumas linhas aqui um pouco mais nervosas, assim, de swap, contingências. Então, só para pegar aqui o norte do que tem carrego, do que não tem carrego, até se puderem passar aqui uma expectativa de patamar para frente, acho que vai ajudar na modelagem aqui. Obrigado. Boa, Leandro. Obrigado pela pergunta. Tô cara Arrasta aqui. para cima e brilha. Esse daí já era óbvio que eu já ia assumir aqui. Cara, boa pergunta, né? O resultado financeiro certamente foi uma das alavancas, como a gente já tinha previsto, já vinha comunicando, né? Que era uma alavanca importante. Ela já era para ter parecido mais forte no segundo trimestre, né? Mas as ações de liability management que a gente fez, que potencializam ainda mais o resultado futuro, eles dão um blurzinho no resultado do segundo tri, que já era para ter vindo muito positivo. Então, no terceiro tri, a gente começa a captar agora todo esse processo de melhoria que a gente está vendo aí embaixo, né? A linha mais óbvia é a linha de pagamento de juros, né? E aí tem 3 blocos dessa melhoria, né? A gente está capturando ainda a melhoria da Selic, e essa, infelizmente, parece ser transitória, né? Então não dá para prever, mas foi um resultado muito bem capturado agora no terceiro tri. Esperamos que ela dure mais tempo do que o mercado prevê para frente. Mas os outros 2 blocos aí sob nosso controle, uma redução forte de spread, né, que a gente vem reduzindo já sequencialmente há bastante tempo, e uma redução aí de dívida bruta. Tem um segundo bloco que é dessa melhoria dos processos de cobrança, né, tem muito dessa melhoria, né, de multas e juros que para a gente cai aí embaixo do EBITDA, isso depende aí no setor entre os players, mas para a gente é um outro bloco que ajuda bastante essa linha, e esse aí é recorrente, né? A gente vê esse resultado continuando a acontecer para frente, né? Então vamos classificar aí que dessa melhoria que a gente vê no trimestre, perto da metade dela são melhorias consistentes e recorrentes, né? Do que sobra, metade aí do que sobra está vinculado à Selic, né? Como é que a Selic vai andar, e tem o quarto final aí, que são de ações pontuais. A gente teve, vocês viram no segundo trimestre, por exemplo, a gente teve um efeito negativo da marcação a mercado do nosso swap, né? E no terceiro trimestre esse efeito foi positivo, né? Acho que foi 15 negativo no segundo tri, está 13 positivo agora no terceiro tri, mais ou menos que se anulam, né? Mas causa essa diferença, uma das diferenças que a gente viu lá no segundo tri, por que o segundo tri não começou também a já mostrar essas melhorias. Então esses tipos de coisas aí são pontuais. A gente está migrando agora para um modelo de hedge account, então a gente tende a ver uma redução muito forte, né? A gente deve chegar muito próximo de zero. Essas variações dos modelos de swap para frente, né? O que deixa mais próximo o que vai aparecer no resultado com o que vai ser efetivamente desembolsado de caixa, né? Então, mais uma ação que aproxima o resultado financeiro do resultado de saída de caixa final. Acho que é isso, espero ter respondido aí a tua pergunta. Tá ótimo. Luciano, obrigado. Bom dia. Obrigado, Leandro. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor Eduardo Parente para que faça as considerações finais da companhia. Obrigado, gente. Obrigado pela atenção, obrigado pela confiança. Eu acho que a gente está mostrando aqui claramente que depois de uma retomada operacional em 23, a gente está tendo uma retomada de geração de caixa em 24 muito importante. Acho que isso vale para o setor como um todo, que vai nos permitir aqui pagar dividendos, né, retomar, né, a trajetória de dividendos maiores, né? A gente tem uma trajetória desde 2007 pagando todos os anos. Esse ano 80 milhões mais 130 por enquanto da recompra, e nos posicionar de forma diferente. É um setor que precisa de consolidação. O consolidador no preço adequado, com a disciplina certa, tende a gerar muito valor, e esse crescimento desce inteiro, né? A gente tem uma empresa hoje, né? Você pensar 5 anos atrás era uma empresa analógica com pitadas de premium, né? Hoje a gente tem uma empresa essencialmente digital, muito premium, com muitas coisas premium ajudando esse portfólio como um todo, e com muita disciplina de alocação de capital, que vai nos permitir aí pagar dividendos e contratar pontinhos de crescimento que vão gerar muitas alegrias no bottom line aqui, tá? Então, uma vez mais, obrigado pela confiança, obrigado pela atenção.
Está tendo em paralelo o call da Cogna, vai lá, que lá tem boa notícia também, que eu já dei uma olhadinha aqui. Muita coisa boa acontecendo no setor. Obrigado, gente. Abraço. A videoconferência da Edux está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um ótimo dia.